Olá pessoal, bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre neutralidade em Paulo Freire, ou melhor, como Paulo Freire via o problema da neutralidade na educação. Primeiro, eu preciso destacar que Paulo Freire sempre buscava argumentos retóricos, truques retóricos, para tentar desqualificar qualquer opinião, qualquer ponto de vista que não fosse o seu e dizer que a sua opinião era necessária, a sua visão era a única correta, era mais do que correta, ela era obrigatória, todos tinham que adotar aquela visão. Ele usa esse tipo de argumento, por exemplo, para tratar do que ele chama de educação bancária, que é um espantalho. Ele percebe certos problemas na educação tradicional, desqualifica a coisa como um todo e diz, não, tem que ser dessa outra forma, educação problematizadora, e assim por diante. No caso da neutralidade, Paulo Freire diz, não existe neutralidade na educação. E não só não existe, é impossível. E não só é impossível, ninguém quer. Todo mundo tem uma agenda. Ninguém é honesto. Ninguém está realmente buscando ser neutro ou buscando uma educação neutra. A não ser que o cara seja ingênuo. Então ele distribui as pessoas em três grupos. São os ingênuos, aqueles que são os bobões, que não sabem que estão sendo manipulados ou que estão manipulando involuntariamente os alunos. São os astutos, os caras que fingem que são neutros, mas eles estão tentando introduzir conteúdos e perspectivas ideológicas ou reproduzir a dominação, coisas assim. E os críticos, os que têm a visão correta das coisas, claro, Paulo Freire e seus seguidores, e esses não são astutos, mas esses estão realmente do lado certo e estão justificados, portanto, em atuar politicamente dentro da escola. Vamos ver aqui o que ele diz sobre isso. A neutralidade frente ao mundo, frente ao histórico, frente aos valores, reflete apenas o medo que se tem de revelar o compromisso. Este medo quase sempre resulta de um compromisso contra os homens, contra sua humanização, por parte dos que se dizem neutros. Estão comprometidos consigo mesmos, com seus interesses ou com os interesses dos grupos aos quais pertencem. E como este não é um compromisso verdadeiro, assumem a neutralidade impossível. Vejam quantas coisas ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que sempre há um compromisso, quer dizer, sempre você está envolvido, ou melhor, comprometido no sentido negativo, no sentido de que você tem um interesse escuso ou escondido. Então sempre há um compromisso. Ou você está escondendo o seu compromisso, ou você não sabe que você está trabalhando a serviço de outros interesses. E esse compromisso quase sempre é contra os homens. Novamente, todos aqueles que não partilham da cartilha freiriana são contra os homens, são opressores. E quem está do lado dele está do lado dos oprimidos. A visão dele é muito maniqueísta, muito simplória, não só sobre esse tema, mas sobre vários outros temas, e eu espero poder tratar de tudo isso ao longo dos próximos vídeos. Então, Paulo Freire diz que essas pessoas estão comprometidas consigo mesmas, com seus interesses ou com os interesses dos grupos aos quais pertencem. Quer dizer, você pode, por questões de classe, você é de uma classe X ou Y, você defende aqueles interesses contra a classe oprimida, contra outras classes, mesmo que você não saiba que está fazendo isso. É uma visão realmente de luta de classes, uma visão marxista e de conflituosa. Não existe harmonia social possível. Todo mundo está contra alguém ou a favor de alguém. Isso é inclusive uma expressão dele, que ele usa em vários textos e eu trarei exemplos em outros vídeos. Voltando ao problema da neutralidade, ele diz assim: a educação é uma prática eminentemente política. Daí a impossibilidade de se implementar uma pedagogia neutra. No fundo, não há neutralidade. Para mim, repito, esta é uma luta política. Ou seja, a neutralidade é impossível. Primeiro ele dizia que ninguém quer ser neutro ou ninguém é neutro. Depois ele diz que é impossível ser neutro. E com base nisso ele diz que a pedagogia neutra não existe. A pedagogia tem que tomar partido, ela tem que ter uma posição política. Para mim, repito, esta é uma luta política. A gente vê que o Paulo Freire busca, a partir de certos argumentos sobre a impossibilidade de neutralidade na educação, tornar mandatório ao professor usar a educação,
a escola, a sala de aula, como ferramenta política. Vamos pensar no que significa isso de uma perspectiva não freiriana. Quando a gente fala em uma educação neutra como o ideal, nós sabemos que as pessoas têm suas paixões, suas opiniões, suas inclinações políticas, e em todos os campos de atividade humana é realmente impossível ser perfeitamente neutro ou perfeitamente imparcial. A gente espera que o juiz seja imparcial, a gente espera que o jornalista não esteja distorcendo a história distorcendo a notícia, né, a narrativa, para tentar nos convencer de algo que não é verdadeiro, mas que ele procura defender. E a gente espera que o professor também tente não usar da sua posição na sala de aula para introduzir conteúdos ideológicos e tentar forçar o aluno a ir numa direção ou outra. A gente espera isso, mas a gente sabe que ninguém é perfeito e que sempre, na hora de explicar alguma coisa, na hora de comentar algum assunto, sempre haverá um viés, algum tipo de interpretação pessoal. Mas isso pode ser feito de boa fé. A pessoa não está tentando usar da sua posição, usurpar prerrogativas para convencer, para tentar manipular, seja a decisão judicial, seja a notícia de imprensa, seja a aula, né, o conteúdo da aula. Isso é o que a gente espera, mas a gente sabe que não é possível ser perfeito. Aí Paulo Freire diz: como é impossível ser perfeito, a neutralidade como um objetivo, ela não é válida. Ou seja, ele pega um problema, uma imperfeição que existe na realidade, na natureza humana, e usa isso para justificar uma subversão total do objetivo ideal, que é tentar ser neutro, o mais neutro possível, o mais imparcial possível, o mais justo possível. Não, para ele, já que não é possível ser perfeito, então vamos cortar tudo e vamos ser imperfeitos ao extremo. Vamos politizar tudo, vamos transformar tudo numa ferramenta de luta política, de luta de classes. É isso que ele propõe. Por exemplo, o mito da neutralidade na educação, que leva à negação da natureza política do processo educativo e a tomá-lo como um que-fazer puro, em que nos engajamos a serviço da humanidade entendida como uma abstração, é o ponto de partida para compreendermos as diferenças fundamentais entre uma prática ingênua, uma prática astuta e outra crítica. Como eu disse no início, ele divide as pessoas em três grupos: aqueles que são os ingênuos, que não sabem o que está acontecendo e são manipulados ou simplesmente não percebem que estão trabalhando a serviço de outros interesses. São os astutos, esses são os que deliberadamente querem se aproveitar ou oprimir ou ser contra os trabalhadores ou o povo, a classe oprimida ou o que quer que seja. E outra crítica, que é aquele que alcançou a visão freiriana da educação e do mundo e da humanidade. Mas mais do que isso, ele fala aqui em negação da natureza política do processo educativo. Ou seja, ele trata o processo educativo como político em si. Quem nega essa politicidade da educação é que está negando a realidade. Agora, da mesma forma como a neutralidade perfeita é impossível, a apoliticidade absoluta também é impossível. Então, o mesmo fenômeno que leva as pessoas a sempre ter algum tipo de viés é um fenômeno que torna realmente impossível ter uma educação completamente, absolutamente neutra, exceto nas ciências como matemática, física, química, etc. Ele parte da ideia de que a neutralidade é impossível e transforma a politização da educação em uma obrigação ou mais no estado natural das coisas. A educação tem que ser política e quem se desvia disso é que está errado. O que Paulo Freire busca, na verdade, com essa negação da neutralidade, é criar a base de justificativas para ele construir outras ferramentas, outros argumentos, outros conceitos que ele utilizará para desenvolver o seu sistema pedagógico e seus mecanismos de introdução de conteúdo ideológico na sala de aula e em outros ambientes. Como eu pretendo mostrar no próximo vídeo, o resultado disso é a politização completa do processo educativo.
E o próprio Paulo Freire recomendava aos professores que atuassem de forma política dentro da sala de aula. E dizia que nada escapava da problematização. Por exemplo, matemática, química, física, todas essas matérias podiam ser problematizadas e podiam ser objeto de introdução de conteúdos políticos e ideológicos. Por hora, eu fico por aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo. Meu nome é César. Um abraço.